dando início à nossa disciplina, né, de Mecânica 2, desse semestre 2020/2, vamos para a nossa aula de cinemática de partículas. Cinemática de partículas, né? Então agora a gente vai trabalhar o que? Quando eu tenho movimento no meu ponto material, certo? Então eu tenho meu eixo x, y, z, e aqui ó, o meu ponto P, certo? Então, esse meu ponto P, pessoal, eu tenho que as coordenadas, né, a posição dele, R, beleza? Então, se eu pego essa minha posição R, né, e derivo ela aqui, ó, em relação ao tempo t, o que eu vou ter? Minha velocidade, a derivada temporal da minha posição. Se eu derivo novamente em relação a v, o que eu vou ter? A minha aceleração, certo? Então, o deslocamento que eu tenho desse meu ponto derivado aqui em relação a t, minha velocidade, e a minha velocidade derivada em relação a t é a nossa aceleração. Então, pessoal, isso aqui que sai aquelas, né, fórmulas que nós aprendemos no ensino médio, né? Velocidade é o quê? Deslocamento sobre tempo, que é a nossa velocidade média, ΔS sobre ΔT. A aceleração é o quê? Variação aqui da velocidade sobre variação do tempo, que é a nossa aceleração média. Variação da velocidade sobre a variação do tempo, né? E algo que também a gente aprendeu, que é velocidade média do percurso, né? Aonde eu tenho aqui o que? O deslocamento total dele, né? Sobre o tempo. O caso do meu corpo tá indo e retornando, né? Então a posição ele pode sair tipo daqui do ipso litorâneo, vai em Guriri e volta ao ipso litorâneo. Então a aceleração é zero, porque a variação ali da posição é zero, né? Não, ele tem o deslocamento total dele. E com isso, ó, a gente vai trabalhando, né? Se vocês pegarem e forem trabalhando, substituindo, a gente chega em outras equações, né? Como essa aqui, ó, a aceleração vezes a derivada do deslocamento é igual a velocidade vezes a derivada da velocidade. Então, temos aqui, ó, a aceleração em função do tempo, posição ou velocidade. Então, se a minha aceleração aqui eu tenho em relação ao tempo, eu tenho que a aceleração é dv dt. Ou, se eu quiser integrar, né, o que eu faço? Eu pego esse dt, passo para o lado de lá, e eu vou ter o que? Integral de dv é igual a aceleração dt. Se a minha aceleração é em função da posição, né, a gente sabe o que? V é o dx dt, né? Está aqui no material. Então, e a minha aceleração é quem? dv dt. Então, trabalhando com essas duas, que a gente chega lá naquela nossa outra equação que eu falei anteriormente, né? Aceleração ds, né? Que tá x, que é igual a v dv. E, se eu quiser, basta aqui, ó, integrando os dois lados aqui em relação ao x e aqui em relação a v. E se a minha aceleração é em função da velocidade, né? É o que tem aqui, ó, aceleração v dt, trabalhando aqui, substituindo, né? Já que eu sei que o dt, quem que é esse meu dt aqui? Esse meu dt pode ser velocidade é deslocamento, né? Sobre aqui o tempo, né? E está aqui nesse caso, pegando essa equação aqui, substituindo o que? Aqui. Aí ele vem para essa equação de baixo, né? E aqui, também se eu quiser trabalhar para a outra, né? Basta eu pegar esse meu dt, jogo para o lado de cá, que aí eu consigo integrar. E aqui também da mesma forma, o dx, jogo para o lado de cá, e aqui integrar. Então, pessoal, são o que a gente tem, né? Essas equações são o princípio de tudo, certo? Então dela a gente chega nessa e juntando essas duas, a gente chega o quê? Nessa terceira.
Aí vai depender do que eu quero. Se a aceleração, né, como indicou aqui, está em função do x, está em função da velocidade, do tempo. Aí eu vou trabalhando com elas, vou locomovendo, vou substituindo para chegar na forma que eu quero, para saber o que eu quero determinar, certo? Ou derivando ou integrando. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Olha só, um carro se move segundo uma linha reta com velocidade v é igual a 3t ao quadrado mais 2t e metros por segundo. Determine a posição, o que ele quer, e a aceleração, quando o tempo é 3 metros por segundo, considerando que ele parte do tempo inicial 0 e a posição dele ali é 0. Então, olha só, o que eu sei? Velocidade é deslocamento sobre tempo. Minha professora da oitava série ensinou, né? Só vamos escrever aqui, né? ds dt. Então, jogando para o lado de cá o dt, a gente tem o quê? V dt é igual a ds. Então, quem que é a velocidade? Tem uma função da velocidade. Por que você usou essa, professor? Porque eu tenho velocidade, tenho deslocamento e tenho tempo. A minha velocidade está em função de quem? Do tempo. Opa, então velocidade, tempo. Beleza. E ele quer a posição. Daqui eu sei que eu vou tirar, então, a minha posição. Então, aqui, nesse V, substituo minha velocidade, né? E aqui os limites de integração. Ele sai do 0 e vem até o 3, que é o tempo de 3 segundos. E ele sai de 0 e vem até o S, que é o que eu quero descobrir. Então, integrando aqui, eu vou ter essa minha, né, integração em função aqui do S, e com isso eu vou ter o que aqui, determinando a minha posição para após os 3 segundos. Beleza? Bom, então, né, determinamos ali a nossa posição para 3 segundos. Agora eu quero que a aceleração, né? Aqui, ele marcou a aceleração. Então, como a minha velocidade está em função de t, eu uso aquela nossa equação antiga. Aceleração dv dt. Substituo aqui, no meu v, né, a nossa equação de v, e com isso, né, vou derivar em relação ao tempo. Derivando em relação ao tempo, eu chego na minha função da aceleração em função do tempo. Então, basta eu substituir o tempo de 3 naquela equação, que a gente vai chegar na nossa aceleração para aquele instante de 3 segundos. Beleza? Então, aqui, né, dessa forma, aí a gente vai estar encontrando, né, o que é para cada instante, não a média, como a gente aprendeu na oitava série. Olha esse outro exemplo aqui, Uma partícula se move ao longo de uma trajetória horizontal com velocidade expressa por minha equação da velocidade, em metros por segundo, onde o tempo t é em segundos. Estando inicialmente localizado na origem, né? Então, determine a distância percorrida em 3,5 segundos e sua velocidade média e velocidade média de percurso durante este intervalo de tempo. Então, ele quer saber, então vou botar a origem, né, considerando aqui a posição 0, me deu a velocidade variando em função do tempo. Então, se a velocidade varia em função do tempo, né, meu V é ds dt. Trabalhando aqui, eu chego quem? Eu quero a posição, então ds é igual a v dt. Integro os dois lados, parte do 0 e vai chegar no S que eu quero. Aqui o tempo saindo de 0 e o tempo aqui, né? Se eu fosse ali para integrar, seria o que? O 3,5. Mas vamos deixar em função do tempo. Para quê? Para a gente achar a nossa função do posição em relação ao tempo. Então, entregando os dois, S, eu tenho aqui minha outra integral, essa é a minha função, né, de S. Beleza? Então, para o meu tempo de 3,5 segundos, né, o meu S é
6,125 metros. Então, para esse tempo, a posição é essa. Beleza? Então, olha só que vamos analisar aqui, ó, a função da posição. Ó, ela não é ela é uma função cúbica, né? Então, o que acontece com essa minha função da posição, pessoal? Ele me deu ali, né? Ela vai estar o quê? Avançando, né? E retornando, né? Eu não vou ter o movimento todos para um único sentido. Por quê? Se o meu T for 1, ó, substitui aqui, ó, deixa eu mudar aqui a cor um pouquinho. Ó, se é 1 o meu tempo, no tempo 1, ele vai ter 1 e aqui vai ser o quê? Menos 3. A posição vai ser o quê? Negativa. Se o T for 10, opa, aqui é bem maior do que esse. Então é positivo. Aqui, assim como 3,5. Então, eu tenho uma função. Ele não está indo todo para o lado positivo, ele está indo para o lado negativo. Eu tenho uma mudança de sentido. Então, essa função ali, ó, que a gente tem, se a gente deriva novamente a nossa função da posição, o que a gente encontra aqui, ó? Essa função derivada. Se eu igualar era a zero, eu vou encontrar quem? O ponto de mínimo. Certo? Esse é o ponto de mínimo. O T aqui dela, zero. Então, ele sai de zero, igual a zero, a posição. O ponto de mínimo, então, quando o tempo é 2, ele chega no mínimo, que é menos 4 metros. Aí depois, olha só, como ele gastou 2 para vir para cá, certo? Negativo. Depois ele vem o 1,5, que é desse 3 aqui que sobra, ele vai deslocar o quê? Né? Ele vai chegar nessa posição aqui, ó. Beleza? Opa, aqui, né, aqui é 3,5, né? Que é 1,5, é o que ele vai deslocar naquele próximo 1,5. Então, para a posição. Então, observa aqui no gráfico, ele está em 0, ele vem para o de mínimo, quando o tempo é 2, e quando ele é 3,5, ele chega o que aqui? E 6,25. Então, o deslocamento dele é o que? Ele sai de 0, ele vem até aqui o menos 4, depois ele vem andando positivamente. Esse é o deslocamento dele. Então, o espaço percorrido todo é quem? É esse. Opa. Cadê aqui? É esse 4 que ele andou para trás, mais 4 que ele anda aqui, mais o 6,125. Então, o percorrido todo por ele é quem? É 14,125. Então, a nossa velocidade, se a gente quiser analisar ela aqui, é o que? Vou pegar a minha equação da velocidade e vou o quê? Derivar ela. Igualando isso aqui a zero, eu tenho que, no tempo de 1,5, é o ponto de mínimo. Então, ele sai de zero da posição zero, ele anda negativamente até o ponto aqui de 1, que é o menos 3, e depois ele vem o que? Aumentando, né, até a velocidade lá, que se eu quiser calcular, no 3,5. Certo? Então, quem que é a minha velocidade média ali do percurso, né? A minha velocidade média do percurso, né? A minha velocidade média normal, que ele pediu, é o ds/dt. Então, neste caso, a minha velocidade, cadê? Eu calculei aqui a velocidade, não. Não. Voltou. Então, basta eu pegar aqui, e vou calcular a velocidade por um tempo de quanto?
por um tempo de 3,5. Então, aplica aqui, determina a velocidade média. Mas a velocidade média do percurso é quem? É isso aqui, ó, é o do percurso, né? É o total que ele andou, né? Aqui, ó, é o total do deslocamento. Então, que é o quê? Aquilo que a gente viu aqui, ó. Andou 4 negativo, mais 4, mais 6 e tanto, para chegar ao 14. Então, é o total percorrido dividido pelo tempo. Aqui é a superfície do período. Se eu quiser a normal, vai ser o quê? Essa velocidade aqui que eu vou estar substituindo por 3,5 de tempo, a velocidade no tempo 3,5 e sobre o meu tempo. Beleza? Então, pessoal, algo que nos auxilia bastante, vocês já viram no exemplo anterior, é os gráficos, né? Então, a interpretação gráfica, né, se eu tenho aqui, ó, deslocamento por tempo, né, a derivada aqui, ó, em relação ao tempo dessa função, ela é quem? É minha velocidade. E no caso de eu ter um gráfico velocidade e tempo, a derivada dela é quem? É a minha aceleração. Certo? Então os gráficos nos auxiliam bastante. Assim como nesse exemplo anterior, a gente conseguiu desenhar para visualizar melhor. Então, muitos problemas ele vem formando assim, ó. O gráfico descreve o movimento de uma motocicleta. Construa o gráfico aceleração, deslocamento, certo? Desse movimento e determine o tempo necessário para a motocicleta atingir 400 pés. Então, só que eu tenho é quem? Velocidade, deslocamento. Então, olha só, eu tenho essa minha primeira reta, que aí uma reta é fácil encontrar a função, e essa outra aqui que é mais fácil ainda por ela ser constante. Então, pessoal, eu tenho essas duas funções. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar as duas funções agora de quem? Da aceleração aqui em função de S e da aceleração aqui em função de S. Beleza? Só que eu tenho alguma que eu trabalho aceleração com S, né? Bom, temos que estar buscando isso ali, né? Aquela, ó, eu tenho ADS é igual ao VdV. Então, eu vou aqui, ó. Cadê? Não. Pro outro lado. Né? Seria aqui, ó. Essa minha aqui, ó, função. Poderia estar buscando ali para estar trabalhando, né? Mas tem várias formas. Então, primeiro, vamos fazer o quê? Vamos achar o tempo, né? Qual que é o tempo que ele vai gastar em tudo? Ó? A ds dt, certo? Então, se eu tenho os valores aqui da minha posição, do meu S, né? Eu consigo ali determinar o nosso tempo, beleza? Então, o tempo é ds sobre v. Então, aqui é de 0 a t. E aqui eu vou ter, ó, coloquei os dois percursos que eu tenho, de 0 a 200, de 200 a 400. Trabalhando, a gente chegou aqui ao tempo final, né? Esse é o tempo que ele chega nesse ponto, né? Caso eu queira saber o tempo. Então, como falei, dividimos em dois. De 0 a 200 a primeira função, de 200 a 400 a outra função. Então, ó, eu tenho essas duas funções aqui, beleza? Vamos montar o nosso gráfico, né? Ali foi só para a gente ver aqui o tempo que dá para estar trabalhando. Olha aqui, ó, a equação que eu te falei, ó, ADS, VdV. Aonde a minha aceleração, eu posso deixar aqui quem? VdV é igual a sobre ds, né? Então, vou pegar e vou substituir aqui, ó, as minhas funções de V que eu tenho. Para a primeira, ó, o V, aqui, ó, dV
ds. Isso significa que essa primeira está fora, ela vai se manter. E essa segunda aqui, ó, apenas esse pedaço aqui, ó, que eu vou estar o quê? Derivando em relação a S, né? Então, eu tenho aqui a nossa função de quem? Desse meu primeiro trecho do meu gráfico. Aceleração, deslocamento. E o segundo vai entrar quem aqui, ó? O 50, e aqui é derivada de 50. Só que a derivada de uma constante é quem? É zero. 0 vezes 50, zero. Então aqui, ó, ele é o quê? Zero. E fica claro, porque a velocidade é constante nesse termo. Então ele não tem aceleração. Beleza? Então observa, eu vou trabalhando, a minha função aqui era em S, mas eu consegui achar o tempo, consigo. Trabalhando com todas aquelas equações, vai buscando qual que vai se adequando e vamos ali substituindo. Olha esse exemplo aqui, ó. Uma bola é lançada com velocidade vertical de 10 metros por segundo da janela 20 metros acima do solo. Então, ó, ele jogou aqui para cima, ó, 10 metros por segundo para cima nessa janela a 20 metros. O que ele quer? A velocidade e elevação acima do solo no tempo t. Isso que ele quer, velocidade e elevação. Aí, ó, maior elevação alcançada pela bola e o tempo correspondente. E momento em que a bola vai atingir o solo e a velocidade correspondente. Então, ó, ele está falando aqui o que? Né? Também é fácil para a gente estar vendo aqui. Ó, a bola vai o quê? Vai sair, vai subir e vai cair. Então, ele quer o quê? Ó, nesse período de baixo e nesse período de cima. A velocidade, né? E aqui o tempo e aqui, ó, a da elevação, beleza? Então a bola vai fazer esse percurso. Então, olha só, a velocidade, ó, a gente sabe qual aceleração está atuando? A da gravidade, 9,81. Então, ó, a velocidade aqui, né? Ela vai o quê? Vai diminuindo. Se eu pego o quê? A minha velocidade em função do tempo, né? Eu tenho aqui, ó, essa minha reta. Assim, né? Ali como a gente fez mais ou menos aqui a posição do deslocamento para o tempo, ele sai do 20, chega no máximo e depois ele desce. Então, mas como que eu cheguei ali, né? Nessa equação? Bom, primeiro está aqui, ó. A aceleração é quem? dv dt. A minha aceleração é menos 9,81. Então, passo esse dt para o lado de lá, certo? Eu vou ter a integral de dv é igual à integral da aceleração dt. Beleza? Então, o tempo é de 0 a t e a velocidade é quem? É o v0, que vai ser menos 10, até o vt. Então, integrando a vt menos v0 é igual a menos 9,81t. Beleza? Então, se isso aqui é o que? É 10, passa para o lado de lá, né? Menos com menos, vai ficar mais. A gente vai ter essa função da velocidade. Ó. 10 menos 9,81t. Essa é a nossa função da velocidade, que consegue ser montada aqui, ó, desse nosso gráfico. Beleza? Opa, desculpa. Nesse gráfico aqui de cima. Né? Aí, a outra quem? V é ds dt. Quem que é o V? Opa, eu já achei minha velocidade ali, a função. Substituo ela aqui. Esse dt passa para lá, já que minha velocidade é em função do tempo. Então, a gente vai ter o que? Integral de dy, que é igual a integral de v dt. O tempo é 0, vai até t, o y0 até o y. O y0 aqui, né? As duas vão ter y menos y0, é igual, integrando isso aqui, 10t menos 9,81t ao quadrado dividido por 2. O nosso y é 20 metros, negativo passa para o outro positivo,
aqui a gente tem quem? A nossa função da posição y, beleza? Então, aqui a gente tem, agora sim, né, esse gráfico aqui, certo? Então, pessoal, ó, montamos os dois gráficos. Com esses dois gráficos, com essas funções, fica fácil agora, né, a gente saber o que ele quer. Então, ó, o tempo quando a velocidade, né, for zero. Por que o tempo quando a velocidade for zero? Porque essa mudança aqui de velocidade, ó, essa mudança aqui é quando que a minha velocidade é zero, certo? Ele está com a velocidade subindo positivo, aí ele vai começar a descer para negativo. Então aqui a velocidade é zero. Então, ó, para quando a velocidade é zero, ele tira o tempo. Então, o tempo aqui, ó, da velocidade é zero, que essa reta corta, é o que? É 1,019 segundos. Beleza? E, para isso, né, eu consigo achar o meu tempo daquela velocidade e, com esse tempo, se eu substituo esse tempo na nossa equação da posição, a gente determina quem? Quem é aquela posição para aquele tempo. Beleza? E agora ele quer saber o que? O tempo e a velocidade que ele chega no chão. Certo? Para isso, né, ó, o tempo que ele vai atingir é o que? Né? O posição é quando o meu y for o quê? For zero. Que é quando ele vai estar o quê? Nessa linha, né? Quando aquela minha função está cortando aqui, ó, esse meu gráfico. Então, observa, eu tenho essa minha função, certo? E vou o quê? Igualar aqui ele a zero. Então, observa, como é uma função de segundo grau, vou ter valor positivo ou negativo, só que existe tempo negativo, né? Não existe tempo negativo. Então, isso aqui, ó, não existe. Qual que é o tempo? É esse. Então, para eu determinar o tempo, eu vou na minha equação da velocidade e substituo aquele tempo. Com isso, agora eu sei qual é a velocidade também para encostar no chão. Além do tempo, a velocidade. Então, os gráficos nos auxiliam bastante, né? Tipo, nesse exemplo que eu vou estar montando o gráfico, né? Assim como naquele anterior. Bom, nesse exemplo aqui, ó, ele está nos falando um mecanismo de choque do mountain bike usado para fornecer absorção de choque consiste em um pistão que se move em um cilindro cheio de óleo. Quando o cilindro recebe uma velocidade inicial V0, o pistão se move e o óleo é forçado através dos orifícios no pistão, fazer com que o pistão e o cilindro desacelere com uma taxa proporcional à sua velocidade. Então tem aqui o óleo, aqui o pistão, né? Então à medida que ele é forçado, ele é induzido aqui, né, a passar aqui por orifício no pistão, aonde ele vai desacelerar com essa taxa, né? K é uma constante, V velocidade, A aceleração. Então ele quer que a gente encontre quem? A função da velocidade em relação ao tempo, a posição em relação ao tempo e a velocidade em relação ao deslocamento. Então, a função que a gente tem é o que? Essa aqui, ó, A é igual a menos K, V. Então, a nossa velocidade aqui, ó, o gráfico que a gente vai querer, ó, de VT, eu tenho aqui, ó, aceleração é dv dt, certo? A minha aceleração é quem? Menos kv. Então, eu pego o quê? Né? Eu vou trabalhar de forma que eu deixo junto a minha velocidade, ó, o dv que eu tenho aqui e esse meu
V. Então eu vou passar o V para o lado de cá e o dt eu jogo para cá. Então aí eu vou ter o quê? dv sobre v é igual a menos k dt. Integrando, né? Então tem velocidade inicial, velocidade final, e o tempo aqui inicial 0, o tempo t, né, final. E o k é uma constante, parto para fora. Então, integrando isso aqui, ó, eu vou ter quem? ln de v sobre v0 é igual a menos kt. Então, reorganizando, eu sei que a minha função velocidade em função do tempo é v é igual a v0 vezes e menos kt. Dessa forma, né, esse aqui é o nosso gráfico. Bom, agora eu tenho a velocidade em função de quem? Do tempo. Outra coisa que ele queria era quem? Era a posição em função do tempo. Então agora ficou fácil. Se eu tenho velocidade em função do tempo, como que eu vou determinar a posição? Né? Minha equação. V é quem? ds dt. Então, se V é ds dt aqui, ó, basta eu substituir o que? Ó, o meu V vai ser quem? V0 e o ET. Aí eu vou pegar agora esse dt aqui de baixo e vou partir para o lado de cá. Que aí eu vou ter o que? dx é igual a V0 é menos kt dt. E vou integrar os dois, partindo aqui do inicial 0. Então, com a nossa integral, né, a gente vai ter aqui, ó, de 0 aqui a t. Né? Então, aqui, não se esqueça, né, como eu tenho um elemento que é exponencial, eu tenho que utilizar aqui esse meu 0. Beleza? Então, trabalhando, a gente chega na nossa função do posição com relação ao tempo, que é esse nosso gráfico. E, por último aqui, né, ele quer quem? A velocidade com o deslocamento. Então, tem aquela equação, né, ó. A aceleração é v dv dx, certo? Né, que é que eu sempre chamo ADS é igual a v dv. Então, ó, nessa equação aqui, o que eu vou ter que fazer? Ó? Tudo que é v, eu vou ter que deixar de um lado e tudo que é o dx do outro. Só que nesse caso facilitou, porque eu tenho um v de um lado, um v do outro. Eles se anulam. Então eu vou ter apenas o quê? dv é igual a menos k dx. Integrando aqui os dois, beleza? Eu vou ter o v menos v0 é igual a menos kx, né? Que é a nossa função aqui. Beleza? Ou a outra maneira, né, que poderia ter, é se eu tenho a minha velocidade, minha posição aqui de x, a minha velocidade aqui v, os dois em função de t, certo? Eu posso fazer é o que, né? Trabalhar com essas duas, né? Eu vou pegar, né, os meus tempos que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó, tempo, né? Esse aqui, ó, tem tempo. Igualando esses meus tempos, eu vou ter o quê? Uma função em função de quem? Do x e do v, que é esse aqui de baixo. Pegando essas duas equações e fazendo t igual a t, a gente chega na mesma função de v em função ali do deslocamento x. Bom, então pessoal, algo que é muito importante antes de qualquer exercício é isso aqui, ó, é saber qual função que eu vou usar. Ó, uma bola de boliche é lançada de um barco para atingir a superfície de um lago com velocidade de 8 metros por segundo. Supondo que a bola experimente uma aceleração para baixo, a aceleração está aqui em função de v. Quando a água, né? Quando na água, determine a velocidade da bola quando ela atinge o fundo do lago. Então, olha só, ele me deu velocidade, ele me deu aceleração em função da velocidade
e ele quer que chegue o quê? No fundo da água. Então ele me deu o que aqui? O deslocamento. Então eu tenho velocidade, aceleração e deslocamento. Qual função vou escolher? Vou escolher essa? Deixa eu mudar de cor aqui. Vou escolher essa? Não. Por que não? Porque essa aí, ela é o quê? Ela tem tempo. Eu tenho algum tempo? Não. Então essa eu não escolho. Né? Eu vou escolher o quê? Ó? Essa aqui também tem o quê? Também tem tempo. Então tempo o quê? Melhor eu não escolher. Certo? E agora, pessoal, essa aqui tem velocidade, aceleração e posição. Beleza. Essa aqui, velocidade, aceleração e posição. Beleza. Só que essa aqui, ó, né, dessa forma que tá, se você observar, são as mesmas equações. Só que quando eu jogo esse A aqui embaixo, ele tem que estar em função da velocidade. Quando eu jogo o A aqui no dx, ele tem que estar em função de quem? De x. E a minha aceleração, ele está em função de quem? Da velocidade. Então, eu tenho que utilizar quem? Essa equação. Não posso utilizar essa, por quê? Porque a aceleração está em função de x. É a mesma, pessoal, você observa, é a mesma função essas duas. Só que aonde eu estou posicionando o meu A, como ele está em função de V, isso que vai ser determinante para essa aqui ser a integral que eu tenho que escolher. Beleza? Vamos aqui, né, para o outro exemplo. Um carro parte do repouso e acelera de acordo com a relação aceleração, né? Tá aqui minha função, em função de quem? Da velocidade. Ele percorre uma pista circular com raio de 200 metros. Calcule a velocidade do carro após ele ter percorrido metade da pista e qual a velocidade máxima possível do carro. Bom, então metade da pista é o que? É πr. O perímetro inteiro é 2πr, então metade da pista está aqui, ó, 628,32 metros. Então, pessoal, eu tenho aceleração em função da velocidade e posição. Então, olha só, é essa função, aceleração, velocidade, né? E a minha posição. Então, vou deixar como a minha aceleração está em função da velocidade, fica do lado de cá, como a gente viu no exemplo anterior, né? Integrando as duas, eu vou partir, ó, da posição 0 para a posição final, que é o 628. A velocidade, ele parte do repouso, vai chegar até a V. Então, integrando ele aqui, né? A gente tem essa função, substituindo e trabalhando aqui matematicamente, a gente chega que a velocidade naquela posição é o que? É 46,3 metros por segundo. Beleza? Bom, agora ele quer o que? A velocidade máxima que o carro pode atingir. Então, pessoal, olha só, essa é a função da aceleração em função da velocidade. Esse é o que? É o gráfico que a gente tem. E o que eu sei nessa minha função? A minha velocidade máxima, né, vai ser o que? Quando a minha aceleração ali for zero. Então, a velocidade máxima é quando a aceleração é zero. Basta a gente trabalhar aqui e pegar a nossa velocidade máxima aqui desse nosso carro. Beleza, pessoal? Então aqui é uma parte, né, um pouco mais introdutória, tudo aí, algumas coisas que vocês já viram, já tem fundamentos da mecânica clássica, né? Mas é algo aí que é importante para a gente estar utilizando todo no decorrer do nosso curso. Esse aí é o conteúdo da nossa primeira semana.